Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Itália envia imagens da suposta agressão à família de Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma e suspeitos pedem acesso aos vídeos. Governo comemora crescimento da economia acima das expectativas no segundo trimestre. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Autoridades italianas decidiram enviar à Justiça brasileira as imagens das câmeras do aeroporto de Roma que registraram o momento em que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua família foram supostamente agredidos e hostilizados por outros brasileiros. O Matheus Scavazini traz as informações para a gente, direto de Brasília. Matheus, boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. O Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou que as imagens já foram enviadas pelos italianos e devem estar à disposição nos próximos dias. O pedido aconteceu após a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar os atos hostis contra o ministro do Supremo em 14 de julho. Sabendo do envio das imagens, os advogados dos empresários Roberto Mantovani Filho, Andréa Mantovani e Alex Zanata, suspeitos das ofensas e de uma suposta agressão ao filho de Moraes, pediram ao STF acesso ao conteúdo antes da perícia da Polícia Federal. Salsi. Obrigada, Matheus. Já falamos de novo. Em Washington, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que defende a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Tema de atrito entre os ministros de Minas e Energia e do Meio Ambiente. O encontro na capital americana discute o desenvolvimento sustentável e as perspectivas econômicas do Brasil. Participam empresários, gestores nacionais e internacionais e autoridades brasileiras, como Rodrigo Pacheco, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, senadores, governadores e prefeitos, além do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein. O presidente do Senado afirmou que o Brasil tem todas as condições de ser protagonista no período de transição das formas de energia e de desenvolvimento econômico. Na visão de Pacheco, é perfeitamente possível aliar geração de riquezas com preservação do meio ambiente. O presidente do Senado criticou o radicalismo. Nós não podemos ter intransigência em ponto algum em relação a esse tema. Nós não podemos, inclusive, permitir nem o radicalismo do desenvolvimento econômico voraz e irresponsável e nem a intransigência da pauta ambientalista que não se permite nada. E é muito importante que os ministros de Estado, o ministro de Minas e Energia, que é nosso conterrâneo competente, Alexandre Silveira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, todos os ministros tenham essa percepção. Que o Brasil não pode abrir mão do seu agronegócio, da exploração dos seus commodities, dos seus minérios, do petróleo, do gás natural, do potássio, lá do estado de Sergipe. É direito do estado de Minas Gerais, professor Matheus Simões, explorar o seu minério. O minério de ferro, o ouro, o lítio, o nióbio, como é direito do Amapá explorar o petróleo na margem equatorial, porque isso é riqueza que não pode ser dispensada. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, rejeitou nesta sexta-feira um habeas corpus pedido pela defesa de Tiago Brenan no caso da agressão contra uma mulher em uma academia em São Paulo. Os detalhes desse assunto agora com a Caterina Achuti. Caterina, boa noite. Oi, Salsi. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, os advogados protocolaram habeas corpus no Supremo e alegaram supostas adulterações nas imagens das câmeras de segurança que flagraram o crime. Na decisão, Dias Toffoli não atendeu o pedido por razões processuais e por não ter encontrado ilegalidades. A gente lembra que Tiago Brenan está preso por agredir uma mulher em uma academia de São Paulo no ano passado. Ele é réu em pelo menos 8 processos criminais e teve prisão preventiva decretada em 5 deles. Salsi. Obrigada, Caterina. A economia brasileira surpreendeu positivamente e cresceu 0,9% no segundo trimestre. Esse desempenho foi puxado por serviços e indústria. Aqui o trabalho não para. A meta é produzir 170 toneladas de papelão por mês. A empresa no Rio de Janeiro tem mais de 30 anos de funcionamento
e a partir de agosto viu a demanda crescer. A gente está projetando um aumento de mais ou menos 3%. E a gente espera que isso aumente mais para a gente ter uma demanda maior, uma procura maior pelos nossos produtos, né? A indústria de papelão é um termômetro da economia, pelo fato do material ser usado para transportar produtos. Se aqui as vendas vão bem, os indicadores da economia geralmente também apresentam alta. Foi o que aconteceu no segundo trimestre do ano. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% em relação aos 3 meses anteriores. Os números divulgados hoje pelo IBGE foram impulsionados pelo setor de serviços e pela indústria. Principalmente puxado pelo setor extrativo, que registrou um percentual de 8,8% de crescimento. Como grande parte disso vem do petróleo e do gás, o Rio de Janeiro foi muito importante para atingir essa marca, já que somos responsáveis por 4/5 de toda a produção e extração do petróleo do país. Queda apenas na agropecuária, mas porque a base de comparação com o período anterior é elevada, quando o setor havia crescido 21%. No acumulado dos 4 trimestres encerrados em junho, o PIB subiu 3,2%. Esse é o 8º resultado positivo para o indicador trimestral do PIB. O desempenho foi maior do que o esperado pelo mercado. Especialistas já preveem uma revisão do crescimento econômico para 2023. Segundo o último boletim divulgado pelo Banco Central no começo da semana, com a expectativa do mercado, a economia brasileira deveria crescer 2,31% este ano. Mas com o resultado divulgado hoje, já há quem aposte em alta de 3%. Esses resultados acima do que estava sendo esperado, eles ajudam, a narrativa do governo de que realmente a economia, a atividade econômica está melhor do que estava sendo esperado. Óbvio que a gente ainda tem alguns desafios, mas já é o segundo número seguido que está vindo acima do que estava sendo esperado pelo mercado. E isso com certeza dá um fôlego maior para o governo na sua agenda econômica. Para o ministro da Fazenda, o resultado foi uma grata surpresa. E a gente fica feliz que as projeções do início do ano, feitas pelo Ministério da Fazenda, que era um crescimento superior a 2% já no começo do ano, estão sendo superadas e o crescimento do PIB esse ano deve atingir a marca de 3%. Em entrevista à Record TV, o vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou o resultado do PIB acima das expectativas. Foi um bom crescimento, a expectativa era de crescer 0,3%, o PIB no segundo trimestre cresceu 0,9%, o que nos leva aí para perto de 3% o crescimento do PIB esse ano. Então, boa notícia. E puxado pela indústria. Foi a indústria que puxou, depois veio os serviços e o agro. E a outra boa notícia foram as exportações no mês de agosto. Mesmo com a queda dos preços internacionais, nós batemos recorde de exportação agora em agosto. 31,2 bilhões de dólares de exportação, o que mostra a importância do Brasil no comércio internacional. Isso é muito bom, saldo na balança comercial ajuda a economia e gera emprego no Brasil. Agora, o que precisa é cair os juros. Quer dizer, o Brasil está fazendo um milagre. Com uma taxa de juros que é a maior do mundo, taxa real, conseguir crescer. E crescer num ritmo, hoje, dos países da OCDE, o Brasil foi o segundo maior crescimento. O que precisa é cair a taxa de juros mais depressa e a economia crescerá ainda mais. A reforma tributária vai ajudar, vai desonerar investimento, desonerar exportação, simplificar, reduzir custo do Brasil, e o arcabouço fiscal traz segurança quanto à questão da dívida, de que a dívida não vai crescer e que depois ela estabiliza o ano que vem, com déficit zero e depois tendência de queda. A Justiça de Minas Gerais definiu a data de audiência para ouvir os 10 réus no caso da cervejaria Baker.
No início de 2020, 10 pessoas morreram e outras 16 ficaram com sequelas após consumirem a cerveja contaminada da marca. Agora a gente vai para lá conversar com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. E quando serão esses interrogatórios? Oi, Salso, boa noite para você. Os depoimentos estão marcados para os dias 28, 29 e 30 de novembro. Os 10 réus são acusados de lesão corporal, homicídio e tentativa de homicídio culposo por meio de contaminação de alimentos. Um acordo entre o Ministério Público e a cervejaria responsável pela Baker foi feito em julho, mas ele só serve para extinguir a ação civil pública e não o processo criminal. Testemunhos de acusação e de defesa já prestaram depoimento na Justiça. As audiências com os réus vão acontecer aqui em Belo Horizonte. Salce. Obrigada, Virgínia. Uma proposta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos prevê uma prova única em fevereiro do ano que vem para preencher vagas em órgãos públicos federais. A gente volta a falar agora com o Matheus Scavazini. Matheus, e como é que vai funcionar essa prova? Salce, a proposta tem a intenção de criar algo parecido com o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, centralizando tudo em uma única prova. Durante a inscrição para o concurso, os candidatos vão precisar escolher a área de atuação disponível na prova. Além disso, vão precisar selecionar o cargo ou a carreira por ordem de preferência. A prova vai ser aplicada em 179 cidades e divididas em duas partes. Uma de questões objetivas gerais e outra com questões específicas e dissertativas. Os órgãos do governo federal têm até o dia 29 de setembro para aderir ao concurso nacional unificado. Salce. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. A Anatel inaugurou um laboratório antipirataria. A ideia é acabar com aquelas caixinhas box que roubam o sinal de operadoras de TV paga. Além de causar prejuízo para as empresas do setor, o equipamento pode trazer muita dor de cabeça para quem compra querendo economizar. No áudio dessa conversa, interceptada pela Polícia Federal, uma consumidora reclama com o fornecedor da caixinha box. Todo dia dá problema. Eu quero que você venha aqui arrancar esse aparelho. O vendedor, investigado pela PF, responde de maneira afrontosa. Quem não quer problema, paga o operador, entendeu? É assim que funciona. Desde o começo do ano, uma operação contra a pirataria, organizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, derrubou quase 750 endereços de internet que transmitiam conteúdos de maneira irregular. Mas algumas gigantes da tecnologia não estão colaborando com as investigações. E o caso pode parar na Justiça. Nós temos aproximadamente 4 empresas que ainda estão dificultando o nosso trabalho, mas enfim, não corresponderam e eu determinei que a Superintendência de Fiscalização da agência tome caminhos mais rígidos para sancionamentos previstos na lei. Metade da população brasileira que consome conteúdo pela internet faz isso de forma clandestina. O dado é da Agência Nacional de Telecomunicações. Segundo empresas do setor, esses decodificadores causam prejuízos de aproximadamente 15 bilhões de reais por ano. Além disso, quem compra esse tipo de decodificador está sendo prejudicado. É que essas caixinhas podem roubar informações de qualquer aparelho conectado à mesma rede de internet. Para melhorar o combate à pirataria, a Anatel inaugurou hoje este laboratório em Brasília. É desta sala que vai ser monitorada a forma como essas caixas box roubam sinal de canais pagos e transmitem conteúdo pirata. Essa sala vai ser uma sala de inteligência para a gente identificar os IPs, né, os endereços de internet, onde está sendo disponibilizado isso, para que a gente possa determinar as empresas de telecomunicações o bloqueio disso. Então, assim, para impedir que essa pirataria aconteça. Outra agência responsável por proteger o direito autoral deve começar a ajudar a monitorar a pirataria na internet. Nesta semana, a Comissão de Comunicação e Direitos Digitais do Senado fortaleceu o papel da Agência Nacional do Cinema.
O texto do senador Eduardo Gomes, que ainda vai ser analisado na Câmara, atribuiu à Ancine a responsabilidade para suspender ou acabar com o uso não autorizado de filmes brasileiros ou estrangeiros protegidos pela lei. Tanto a Ancine quanto a Anatel são agências específicas que têm autonomia, regularidade, orçamento e especificidade técnica de fazer essa fiscalização. No fundo, não há discussão sobre esse tema, porque a fiscalização pela legalidade beneficia todo o setor. A irmã do ministro das Comunicações foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o uso irregular de dinheiro de emendas parlamentares. Luana Rezende, irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, é investigada. Ela foi afastada do cargo pelo Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, a relação entre indicações de emendas parlamentares feitas por Juscelino Filho quando era deputado, com o aumento do patrimônio dos investigados. O dinheiro teria sido utilizado em obras de pavimentação no interior do Maranhão por meio de contratos fechados pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A Polícia Federal também queria fazer buscas em endereços ligados a Juscelino Filho, mas o pedido foi negado. Por outro lado, Barroso bloqueou R$ 835 mil das contas do ministro das Comunicações. Juscelino Filho afirmou que vai provar que não há qualquer irregularidade nas indicações das emendas. Luana Rezende disse que a verdade será estabelecida e que está contribuindo com a justiça. A Codevasf também informou que colabora com as investigações e tem compromisso com os esclarecimentos dos fatos. Os advogados de Jair Bolsonaro pediram acesso aos depoimentos de 2 ex-assessores sobre o caso das joias recebidas em viagens oficiais. Além de Mauro Cid e do pai dele, general Mauro Lourena Cid, o ex-assessor presidencial Osmar Crivellati também não ficou em silêncio durante o depoimento que prestou ontem à Polícia Federal. Segundo fontes ligadas à investigação, o militar detalhou a própria participação no esquema de negociação de joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu em viagens oficiais e se colocou à disposição para novos depoimentos. Cid, depois de falar por quase 9 horas, também deu detalhes sobre o caso e confirmou, inclusive, ter atuado na venda do relógio avaliado em R$300 mil e resgatado pelo advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. Fontes ligadas ao caso afirmam que a defesa de Cid já teria em mãos as regras do acordo de confissão, no qual ele explicaria como atuou no caso e daria orientações para os investigadores chegarem a outros participantes do esquema. Uma eventual delação precisaria ser homologada pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A defesa de Bolsonaro tenta tirar o caso da corte e já disse que vai levar ao plenário do STF o questionamento sobre a competência de Moraes para tocar as investigações. Mas ministros afirmam que há maioria consolidada para manter o inquérito no Supremo. A defesa de Bolsonaro e Michele pediu hoje ao Supremo acesso completo a todos os depoimentos prestados ontem. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, nega qualquer acordo para delação ou uma confissão, mas divulgou um áudio em que questiona informações vazadas do depoimento do tenente-coronel. Estão colocando palavras que não tem no Cid, acusações ao Bolsonaro que não existe. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O Cid assumiu tudo. Não colocou Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando o Cid contra Bolsonaro. Não tem nenhuma acusação em relação à honestidade de Bolsonaro, de corrupção. A Polícia Federal deve convocar Bolsonaro e Michele para prestar novos depoimentos, depois que o ministro Alexandre de Moraes autorizar o acesso da defesa do casal ao conteúdo das informações prestadas pelos outros investigados. A polícia dos Estados Unidos está mobilizada para encontrar um brasileiro que fugiu de uma prisão de segurança máxima. Danilo Cavalcante, de 34 anos, estava em um presídio na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia. A polícia publicou um cartaz de procurado e oferece $10 mil de recompensa por informações, o equivalente a quase R$50 mil. Foi divulgada também uma foto de Danilo,
com o uniforme da prisão, uma camiseta branca e uma calça azul. Autoridades americanas fazem uma operação de caça com o uso de helicópteros e cães farejadores nos arredores da penitenciária. Ao mesmo tempo, é investigado internamente como o brasileiro fugiu sem cortar nenhuma cerca. Moradores da região estão assustados. Fico dirigindo pensando que ele poderia estar na floresta, escondido. Estamos trancando tudo e fazendo o que pudermos para nos mantermos seguros, afirma esta mulher. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua na semana passada. Ele assassinou a namorada, Débora Brandão, de 33 anos, com golpes, em abril de 2021. A vítima, também brasileira, foi morta na frente dos filhos pequenos. Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento. A promotoria local considera Danilo um homem extremamente perigoso. Além de ter assassinado a namorada aqui nos Estados Unidos, ele responde a um outro processo, acusado por ter cometido um homicídio em 2017, em Tocantins, no Brasil. Segundo a Justiça brasileira, ele é considerado foragido pelo crime. O brasileiro foi visto pela última vez caminhando ao longo de uma estrada no município de Pocopson, onde as buscas acontecem neste momento. Ainda nos Estados Unidos, a polícia de Ohio divulgou imagens de uma abordagem que terminou com as mortes de uma mulher grávida e do bebê. Takia Young, uma mulher negra de 21 anos, estava dentro do carro quando foi abordada por policiais. Segundo autoridades, ela era suspeita de roubar um mercado e estaria se preparando para fugir. Um dos agentes, então, pede para ela sair do veículo, enquanto o outro bloqueia a passagem. Quando ela acelera, o policial que estava na frente do carro dispara, uma única vez. Young estava grávida de 6 meses. Ela e o bebê morreram no hospital. Os nomes dos policiais não foram divulgados. Eles estão afastados enquanto as autoridades investigam o caso. Agora, mudando completamente de assunto, em Singapura surgiu uma nova modalidade de turismo para os gatos e para os tutores deles. O passeio é feito num iate com direito a tratamento VIP e descanso para os felinos. A bordo do iate, os bichinhos desfrutam de um jantar de 3 pratos ao lado de seus tutores. Sentem a brisa refrescante do mar e posam para fotos. Muitas fotos. Tudo isso pelo equivalente a R$800. Acho que é uma ótima viagem para eles, diz esta participante. Enquanto esta outra explica que seu gato ficou bem tranquilo, mas ao mesmo tempo curioso. Durante 2 horas e meia, até 15 felinos e 130 passageiros humanos navegam ao longo da ilha turística de Sentosa. Por segurança, os animais são transportados em gaiolas durante o embarque e ficam sempre presos em coleiras durante toda a viagem. A empresa que organiza o cruzeiro com gatos também é pioneira em passeios com cães, tendo levado mais de 2.000 deles em passeios no mar desde 2021. Mas enquanto os cães recebem o jantar em pratos sobre a mesa, os tutores dos gatos costumam levar as refeições para casa, porque os felinos são mais sensíveis e gostam de comer com mais tranquilidade. Os cruzeiros são monitorados por especialistas em bem-estar animal, que garantem uma experiência segura a bordo. E os tutores ainda são aconselhados a levar bolsas de gelo, garrafas de água e brinquedinhos para seus animais. Que luxo, hein? E a CBF anunciou um novo técnico da seleção feminina e o treinador já fez a primeira convocação. Arthur Elias vai ficar no comando da seleção por 4 anos. O técnico se credenciou ao cargo depois de uma excelente passagem pelo Corinthians, onde conquistou 4 vezes o Campeonato Brasileiro, além de 2 Libertadores feminina. Ele substitui a sueca Pia Sundhage, demitida essa semana. Eu e a Pia pensamos futebol de uma maneira muito diferente, já falei isso publicamente, ela também. Então, com certeza, a característica da equipe, né, a maneira que o time joga, o modelo de jogo, ele é estruturado de uma outra maneira.
Na convocação desta sexta-feira, Arthur Elias chamou a craque Marta e a artilheira Cristiane, que ficou de fora da última Copa do Mundo. A próxima grande competição do time feminino será os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Record, 70 anos tem a sua cara. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.